Olá, seja muito bem-vindo a mais uma conversa com o associado. Hoje nós pretendemos falar no âmbito tributário sobre a reforma tributária proposta pelo governo do estado do Rio Grande do Sul, especificamente quais serão os possíveis impactos na nossa atividade do transporte rodoviário de cargas. Então, com esse objetivo, nós falaremos sobre 3 tributos que podem impactar na nossa atividade. Não apenas o ICMS, é claro que é o principal tributo estadual e que tem um impacto direto na atividade, mas vamos falar também sobre o IPVA e sobre o ITCMD. Iniciando então pelo IPVA, que me parece ser o tributo mais simples e que tem um impacto direto na nossa atividade, consta na proposta da reforma tributária que em relação aos transportadores de carga, em relação a caminhões e ônibus também, aos transportes de passageiros, não haverá um aumento tributário, não haverá aumento de alíquota. Consta também na reforma, por outro lado, que haverá um aumento de alíquota de 0,5% para carros e caminhonetes. Então, a reforma tem essa mudança. Há também uma previsão de isenção para aquisição de novos caminhões. Então, todos os caminhões que vierem a ser adquiridos após a reforma tributária pelo período de 2 anos terão isenção de IPVA. E também há a previsão da revogação daquela isenção que existe hoje dos veículos com mais de 20 anos. Essa isenção passará a atingir apenas veículos com mais de 40 anos. Em relação ao ITCMD, seguindo essa lógica do mais simples para o mais complexo, embora não seja um tributo que atinja de forma direta a atividade do transporte rodoviário de cargas, o ITCMD impacta de forma indireta, uma vez que a maioria das transportadoras são empresas familiares e sujeitas, é claro, à sucessão como todas as empresas. Nesse caso, o governo do estado prevê um aumento do ITCMD em até 2%, ou seja, a alíquota, no caso de uma sucessão, pode chegar a 8%, é uma alíquota majorada muito substancial. Também há previsão de aumento de alíquota no caso de doações. Então, quando alguém fizer uma doação, pai para filho, ou qualquer outro tipo de doação, mãe para filha, pai para filho, enfim, haverá um aumento também de até 2 pontos percentuais sobre o tributo devido. Essa mudança pode já vir a ser implementada para o ano que vem, se for aprovada a reforma tributária. E mais aí, a importância de se verificar essa questão da sucessão. Por fim, a mais complexa é o ICMS. O ICMS, sim, nós temos algumas mudanças, eu vou relatar algumas que podem atingir de forma direta o transporte de cargas. A primeira delas é que a reforma tributária do Estado, ela pretende eliminar aquela gama de alíquotas que nós temos para diversos produtos. E dentre eles, então, ficarão apenas 2 alíquotas. Uma alíquota de 25%, que é para atingir políticas extrafiscais, tributar mais o vinho, aguardente, produtos açucarados, e uma alíquota de 17% para as compras comuns, digamos assim. Então, a alíquota que hoje seria de 12% no transporte de cargas passará para 17%, certo? Isso não estou falando no caso da isenção, estou falando nos casos onde há um transporte para algum contribuinte que não tem inscrição no estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, um transporte interno sem que tenha inscrição aquele contribuinte, haverá então a incidência de 17%. Há previsão de revogação de isenções e de prorrogações de isenções por tempo indeterminado. No caso, essa que citei agora, da isenção no transporte intermunicipal, não há uma definição específica nesse projeto legislativo que o governo do estado encaminhou. Nós, como federação, a FETransul, e nós, como sindicato, CETSERGS, temos agido politicamente com um grupo organizado para tentar melhorar essa situação no transporte de carga, porque nós vimos que essa isenção ela acaba cortando os créditos dos transportadores, acaba incentivando a compra de veículos em outros estados. Mais informações sobre isso podem ser obtidas no link que nós vamos deixar no vídeo, porque nós enviamos há menos de 10 dias um ofício aos deputados solicitando justamente que esse pleito se consolide para beneficiar todas as transportadoras do estado. É um trabalho que já vem há mais de ano acontecendo. Agora tem boas notícias também na reforma, Nós temos uma previsão da redução da apropriação do ICMS, dos créditos de ICMS, no caso da aquisição de bens de capital, bens destinados ao ativo imobilizado. Hoje, quando uma empresa compra um caminhão, por exemplo, ela
pode se creditar do ICMS na proporção de 1,48 né? Então ela demora 48 meses para se apropriar sobre todo o crédito daquela aquisição do ativo mobilizado. Sendo aprovada a reforma, há uma previsão de que, em vez de 1,48 será permitido ao adquirente se creditar integralmente no mês subsequente à compra. Isso seria muito positivo. Porém, há de se ressaltar que para que o Estado implemente uma política desse nível, ele necessita de uma autorização do CONFAS. Então, mesmo que seja aprovada a reforma tributária aqui no nosso Estado, o Estado do Rio Grande do Sul terá que conseguir uma aprovação do CONFAS para que essa medida seja válida. Também é uma previsão muito positiva, que é a redução do ICMS, da alíquota de ICMS nas compras internas. Então, nós teríamos um ICMS fixo nas compras internas de 12%, o que aumentaria a competitividade da indústria do Estado do Rio Grande do Sul, incentivaria os transportadores, por exemplo, a comprar caminhões, equipamentos e peças de indústrias aqui do Estado, para evitar a compra de outros estados. A mensagem que eu quero deixar aqui, por fim, é apenas que esse projeto de reforma ainda depende de uma análise da Assembleia Legislativa e nós esperamos que, com o apoio dos transportadores, nós possamos melhorar a tributação que hoje existe, porque o Estado, infelizmente, ficou, ao longo desses anos, prejudicado em termos competitivos com as empresas dos demais estados. Nós ficamos à disposição para dúvidas, esclarecimentos, sugestões, ficaremos muito contentes, felizes de receber e-mails ou comentários. Fique à vontade para nos contatar e, tendo novidades sobre o andamento desse projeto, prontamente nós notificaremos. Fica o meu abraço a todos, espero reencontrá-los em breve, todos com saúde e até mais.